vimos que muitas vezes, quando tudo parece perdido, é o momento em que Deus tem a oportunidade de nos achar, de tocar em nossas vidas. Vimos também que nem sempre quando Ele toca, nós entendemos o toque de Deus. E às vezes Ele nos toca, nos envia a bênção de uma forma disfarçada, uma forma que não entendemos. E nesta manhã, como o irmão Haroldo anunciou, o tema que vamos continuar é possível ser perfeito. O que os irmãos acham? É possível ser perfeito? Divide a igreja, né? É possível ou não é possível ser perfeito? Bom, o texto que foi lido para a nossa oração, como introdução, diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Bom, nós vamos estudar esse texto um pouquinho hoje com a ajuda do Espírito Profecia e vamos tentar entender o assunto da perfeição usando alguns textos da Bíblia. Vamos começar com o texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses para que ele nos ajude a entender o assunto da perfeição. Bom, talvez Paulo não vai ajudar muito aqui. Aparentemente, talvez Paulo vai nos deixar um pouquinho mais confusos aqui quanto ao assunto da perfeição. Vamos ler. Ele diz assim: não que já a tenha alcançado, ele está falando sobre a perfeição, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Bom, irmãos, o grande apóstolo Paulo, em um dos momentos mais triunfantes da sua carreira, da sua vida, de maior comunhão com Cristo, ele chega assim e diz assim: não que eu haja alcançado a perfeição, ou que seja perfeito. Aí vem na nossa mente assim: se Paulo, o apóstolo que se havia entregado a Cristo, tinha tal comunhão com Cristo, teve tal encontro com Jesus, se ele não havia alcançado a perfeição, se ele não era perfeito, o que vamos falar de nós? O que podemos falar de mim, né? Bom, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual era o alvo? Perfeição, né? Ser semelhante a Cristo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele diz: através de Cristo eu prossigo para o alvo, que é a perfeição. Mas aí ele muda agora a história um pouco. Vejam aqui. Ele diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então, primeiro Paulo falou assim: eu não julgo que tenha alcançado, não julgo que sou perfeito. Aí, agora ele muda e fala assim: nós, os que já somos perfeitos. Ele incluiu ele também, não incluiu? Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Bom, isso aí foi para movimentar os nossos pensamentos. Mas vamos seguir adiante analisando o texto de Mateus 5,48. Cristo disse assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, é importante estudar esse assunto da perfeição, porque existem diferentes ideias de seres humanos e porque muitas vezes o crente fica frustrado por não entender o assunto da perfeição bíblica, quando Deus fala sobre perfeição. Eu estava estudando e comportando na igreja de Presidente Prudente. E um dia eu cheguei com o meu irmão de criação, chegamos à igreja, e no fundo da igreja tinha uns quartinhos, e no quartinho daquele lá nós encontramos o irmão. Um irmão de idade, estava com por volta de 70 anos de idade. E esse irmão estava muito triste, e quando ele nos viu ali, ele começou a chorar, e chorava desesperadamente. E ele disse assim: sou um velho sem vergonha. Para mim já não tem mais jeito. Com 50 anos de igreja, outra vez eu caí no pecado. E aquele irmão chorava desesperadamente. Ele falou assim: olha,
ele estava em tal desespero que depois de tantos anos de igreja, ele chegou e falou assim, tem hora que me dá vontade de pichar debaixo de um caminhão. Ele tinha esse vocabulário, né? Pichar. Ele quer dizer, me jogar debaixo de um caminhão. Eu era novo, né? Ainda sou novo, mas aquele tempo mais novo. E era um jovem assim, eu fiquei preocupado com aquele irmão. Eu e meu irmão ficamos preocupados, conversamos com ele ali, procuramos confortar o irmão. A gente não sabia muito o que falar. Um irmão com aproximadamente 70 anos de idade, 50 anos de igreja. E só ficamos com pena dele, né? E ele falou isso, tem hora que me dá vontade de me jogar debaixo de um caminhão. E, por coincidência, passados uns poucos minutos que o irmão saiu dali do fundo da igreja, a gente escuta uma freada de um caminhão lá na avenida, que está pertinho da igreja de Presidente Prudente. Nós ficamos tão preocupados, assustados, que nós saímos correndo e fomos para a avenida ver se não era o irmão que tinha se jogado debaixo de um caminhão, né? Graças a Deus não era, não. Passou-se algum tempo, eu já era obreiro, e aquele irmão ficou doente. Estava com uma doença já na fase terminal, e eu fui de férias a Presidente Prudente visitar meus pais, e eu falei com a minha esposa, nós temos que visitar o irmão fulano, porque eu tenho uma preocupação com ele. Ele não tinha certeza da salvação dele, ele estava angustiado aquela vez, eu contei para ela a experiência, falei, eu tenho que ir lá falar com ele sobre Cristo, o perdão, a salvação, né, estudar um pouquinho com ele sobre o assunto da perfeição. Mas, graças a Deus, quando chegamos lá para visitar o irmão, nós fomos cantar alguns hinos com ele. Ele escolheu os hinos, ele estava tão feliz, ele estava tão alegre. Aquele irmão, apesar de saber que ele tinha pouco tempo de vida, e eu perguntei para ele, eu falei, irmão, tem certeza da sua salvação? Eu perguntei porque eu já não senti desejo de estudar com ele. Quando eu vi como ele estava, a alegria que ele estava, eu falei, esse irmão tem paz hoje, ele é uma pessoa completamente diferente. Eu estava preocupado com o irmão, mas Deus já tinha feito a obra na vida dele. Né? Ele falou assim, eu tenho certeza da minha salvação em Cristo. Eu falei, irmão, se Deus chamar o irmão para descansar, o irmão vai descansar em paz. Ele falou, vou descansar em paz. E eu fiquei tão feliz, né? Mas muitas vezes, a gente está na igreja, a gente não entende o assunto da perfeição e ficamos como eles estavam naquela fase, frustrados. Tanto tempo na igreja e outra vez cair no pecado. Bom, quando Cristo disse isso aqui, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, ele falou isso para nós. Então tem alguma coisa aí, né? Quando eu perguntei, é possível ser perfeito? Eu vi que algumas pessoas balançaram a cabeça assim, né? Não é. Bom, já vi que outros irmãos estavam em dúvida, né? E eu ouvi outros irmãos disserem, sim, é possível. Quem está certo e quem está errado? Bom, talvez todo mundo está certo e todo mundo está errado, né? Em algum sentido. Mas, analisando o texto, a Espírito Profecia comentando esse texto de Cristo, em Mateus 5,48, precisamos seguir aonde Cristo nos guiar. Por 30 anos, ele viveu a vida de um homem perfeito, correspondendo ao padrão mais elevado da perfeição. Bom, o que eu quero que pensemos aqui, se a palavra de Deus diz assim, que Cristo viveu o padrão mais elevado da perfeição, se tem um padrão mais elevado, então isso quer dizer que tem níveis de perfeição, não é? Tem padrão mais elevado e tem padrão menos elevado. Para entendermos isso, eu gosto de ilustrar com um fato que aconteceu na nossa vida, na nossa família. A minha esposa estava grávida, chegou o momento do neném nascer. Nós estávamos morando em Dallas, fazia um ano que estávamos em Dallas, e fomos ao hospital. Quando chegamos no hospital, o inglês dela ainda era limitado, e os médicos perceberam, né, ela nervosa, e fica mais complicado ainda para falar outra língua. Então os médicos chegaram para mim e falaram assim, você pode entrar com a gente na sala de cirurgia? Porque talvez a gente precise comunicar com ela e pode ser que tenhamos alguma dificuldade. Você pode entrar para traduzir? Se a gente precisar falar com ela alguma coisa? Eu falei, posso, né? Ela tinha que fazer uma cesárea. E eu entrei na sala de cirurgia. Eles fizeram o parto. E quando o Vitor nasceu, aí os médicos pegaram o Vitor ali, chegaram para a gente, embrulharam ele, né? Limparam, embrulharam. Aí trouxeram para mim a Lázara e disseram assim, olha, parabéns, o filho de vocês é perfeito. Dei uma olhadinha para o Vitor, assim, aquela coisinha feia que só pai e mãe acham bonito na hora que nasce, né? Aí eu olhei para ele assim, e fiquei pensando, né? Falei, puxa, meu filhinho, aquela emoção de ter um filho, mas o Vitor é perfeito, né?
Mas pensando depois, a gente fala assim, é perfeito, só que naquele momento ele ainda não enxergava, né? Aquela horinha que nasceu, naquela hora ele não enxerga. Nas primeiras horas de nascida, a criança não enxerga. Não tinha dente, não andava, não falava. E o médico chega e fala assim, parabéns, o nenê de vocês é perfeito, o filhinho de vocês é perfeito. O Vitor era perfeito ou não? Era perfeito. Mas como que era perfeito? Se ele não andava, não falava, não tinha dente? No estágio dele, no nível dele, ele era perfeito, né? Passaram-se uns 8 meses, agora o Vitor já enxergava, né? Já estava bonitinho, para o pai e para a mãe estava sempre bonitinho. Aí, fomos levar o Vitor para um exame, numa médica. A médica examinou o Vitor outra vez ali, olhou e falou, está tudo bem, o filho de vocês está perfeito. Mas ainda não andava, ainda não falava, né? Mas, para o nível dele, ele estava perfeito. O Vitor começou a crescer, foi crescendo, né? Começou, já tinha que começar, né? Estava crescendo. E aí o Vitor começou a querer dar os primeiros passos. Aquilo que todo pai e mãe faz, né? Fica a mãe lá segurando o nenê, o pai fica aqui, vem filhinho, né? Todo mundo que é pai e mãe já passou por isso aí, né? Fica incentivando o filho para caminhar. Aí a criança dá um passinho, dá outro passinho, de repente, pumba, cai no chão. O que a gente faz? Pai e mãe, quando a criança cai no chão, o que a gente faz? Pega ela, dá uma surra, né? Fala, você não vai aprender a andar não, rapaz? É isso que a gente faz? Não, o que a gente faz? Tenta de novo, filhinho, né? Mais uma vez, vem, vai. Você vai conseguir, né? Irmãos, assim Deus faz com a gente também, muitas vezes. Nós somos cristãos, caímos, o irmão estava desesperado lá, velho sem vergonha, outra vez cair no pecado. E Deus lá no céu, olhando para ele com pena, né? Falando, meu filho, só 50 anos tentando, né? Tenta de novo, né? Você vai conseguir. É assim que Deus olha para você e eu quando a gente cai no pecado. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Cubra minha alma em seu braço e da mão, e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Jesus, amoroso e fiel Salvador, afasta-me a carne e o pesar. Restaura-me as forças, renova o fervor, e assim já não temo lutar. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Cubra minha alma em seu braço e da mão, e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em glória eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir, nos touros sublimes sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol.
amor.